Olá! Você sabia que um pré-diabético ou diabético pode ter mais chances de ter algumas lesões de pele do que o resto da população? Pois é, o diabetes, na grande maioria das vezes, é uma doença silenciosa. Muita gente não sabe que é diabético. Para você ter uma ideia do problema, no Brasil, 4 em cada 10 brasileiros com diabetes desconhecem que tem a doença. Imagina os pré-diabéticos, que hoje são mais de 40 milhões no país, e se não se cuidarem, poderão se tornar diabéticos. E os problemas de pele, às vezes, são os primeiros sinais de que a pessoa tem diabetes. Nesse vídeo eu vou falar dos 10 problemas de pele mais frequentes em diabéticos e pré-diabéticos. E se você enxergá-los em alguém, você poderá alertá-lo. Então fica até o fim, pois o último sinal é o mais frequente, então você não vai perder, não é mesmo? Mas antes já vá curtindo o vídeo, se inscreva no canal para não perder as nossas dicas de saúde. Hoje somos o canal de saúde do YouTube que mais cresce, então ative o sininho para não perder as notificações e espalhe esse vídeo para seus grupos de WhatsApp, para seus amigos e familiares, porque essas informações sobre diabetes são importantes para as pessoas se cuidarem melhor e ajudam muito. Então compartilhe e me conta, você tem diabetes ou pré-diabetes? Tem alguma lesão de pele? De que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreva aí embaixo. Vamos lá! Quais os 10 problemas de pele mais comuns em diabéticos? Será que você tem algum deles? Lembre-se que os últimos 3 são os mais frequentes, então fica até lá. Primeiro sinal, chantelasma. Você já olhou para os olhos de alguém e uma placa amarela lhe chamou a atenção na pálpebra dela? Normalmente acontece mais no canto interno da pálpebra superior, mas pode ser bilateral. Então, isso se chama chantelasma. Não dói e vai crescendo lentamente. E não sai mesmo que você passe cremes ou esfregue. O problema normalmente é estético. E está ligado a diabetes? Sim, porque o chantelasma é uma placa de gordura amarelada que tem a ver com triglicerídeos elevados e às vezes também com colesterol alto. E se o diabético estiver descompensado, ele vai ter triglicerídeos elevados. Então preste atenção nessas placas amareladas no olho. Eu acabei de fazer um vídeo sobre triglicerídeos altos e quando eu estava editando vi que esqueci de falar sobre os chantelasmas. Pelo menos eu estou me redimindo aqui. Segundo sinal, necrobiose lipoídica. Que nome esquisito que é esse? O que é necrobiose lipoídica? Nada mais é que algumas manchas amareladas, avermelhadas ou marrons na pele que normalmente aparecem na perna, na região da canela. Ela começa com pequenas saliências que parecem espinhas, mas com o tempo vão se transformando em manchas duras e inchadas ao longo dos meses a anos. As manchas são inicialmente marrons avermelhadas e progridem para placas amarelas, deprimidas e atróficas. A pele ao redor tem uma aparência brilhante, como se fosse uma porcelana, e você consegue enxergar vasos sanguíneos. A pessoa pode não sentir nada, mas em alguns casos pode se queixar de coceira e dor. E a principal complicação da doença é a úlcera. Geralmente ocorre por causa de um trauma ou da coceira. Terceiro sinal, bolhas na pele. Está tendo mais bolhas na pele que o normal? Pessoas com diabetes podem ter bolhas que aparecem de repente na pele e que normalmente parecem com aquelas bolhas de quando uma pessoa se queima. Mas quando se pergunta para elas, elas falam que não se queimaram. Pode ter uma bolha grande ou algumas bolhas pequenas, especialmente nas mãos, pés, pernas, braços. E ao contrário das bolhas após uma queimadura, essas bolhas não são dolorosas. Mas eu tenho que alertar, não fure a bolha, a pele protege contra a infecção e o diabético tem mais risco de infecção por causa de uma imunidade mais fraca. Quarto sinal, como eu acabei de falar, da imunidade mais fraca, infecções na pele. Tanto infecções bacterianas quanto infecções fúngicas são mais frequentes em diabéticos. Quais são elas? Terçol, que é infecções das glândulas da pálpebra, furúnculos, foliculite, infecções ao redor das unhas, as paroníquias. Nesses casos, os intestinos inflamados geralmente são quentes e vermelhos, inchados e dolorosos. Mas também pode ser infecção fúngica, normalmente devido à candidíase. Se você tiver candidíase vaginal de repetição, você pode estar com diabetes. A cândida pode criar erupções que coçam e ficam vermelhas e ao redor surgem pequenas bolhas ou escamas. Os diabéticos podem correr em dobras quentes e úmidas da pele, sobre os seios, na virilha, na axila. E os homens podem ter essa infecção no pênis, a balanite. Essa infecção incomoda o prepúcio, a glândula e ficam inchados, vermelhos e doloridos. Quinto sinal, xantomas eruptivos. São pequenas pápulas de cor amarelada ou alaranjada e às vezes avermelhadas com halo ao redor. E elas aparecem rapidamente, principalmente nos joelhos, cotovelos, nas nádegas e às vezes no tórax ou abdômen. Elas se parecem com espinhas e podem coçar. E acontece especialmente em homens com diabetes tipo 1, que tem altos níveis de colesterol e triglicerídeos no sangue. E se você colocar o colesterol, os triglicerídeos e a diabetes na faixa normal, esses sintomas podem desaparecer.
Sexto sinal, dermopatia diabética. São aquelas manchas escuras na canela e às vezes linhas que criam uma depressão quase imperceptível na pele. Muito frequentes. Uma pesquisa publicada no British Journal of Diabetes and Vascular Disease diz que quase 55% dos diabéticos têm essas manchas na canela. As manchas são geralmente marrons nas duas canelas e não causam sintomas. Por isso muitas pessoas acham que as manchas são da idade, mas ao contrário das manchas de idade, elas podem desaparecer depois de alguns meses ou anos de tratamento correto. Claro que em alguns casos a dermopatia diabética pode ficar para o resto da vida. Sétimo sinal, esclerodactilia diabética. Às vezes as pessoas com diabetes podem desenvolver uma pele mais endurecida, mais grossa, com aspecto de cera nas mãos e dedos, que ficam com aspecto de salsicha. As articulações dos dedos ficam rígidas e não conseguem mais se mover da maneira que deveriam, então afeta a mobilidade dos dedos, mas sem causar dor. Cerca de 1/3 das pessoas que têm diabetes tipo 1 podem ser acometidos. E se seu diabetes for mal controlado, por anos você pode sentir que tem pedrinhas nas pontas dos dedos. E o único tratamento é controlar os níveis de glicose no sangue. Quais são os principais sinais cutâneos que você pode ter diabetes ou pré-diabetes? Os top 3. Número 3, acrocórdons. O que são acrocórdons? São lesões na pele que parecem uma verruga. Também são chamados de pólipos fibroepiteliais, porque são pólipos e benignos e podem não causar sintomas. Onde podem aparecer? No pescoço, embaixo do braço, nas axilas, na virilha. Se você tiver isso, pode ser um sinal de resistência insulínica, sinalizando que você está pré-diabético ou diabético. E também tem a ver com obesidade e alguns fatores genéticos. E como tratar isso? No consultório do dermatologista ele pode tirar, se você se incomodar, porque está tendo atrito com a roupa ou mesmo lhe desagradar esteticamente. Mas esse é um sinal que você pode estar com resistência insulínica. Então, se faz tempo que você não passa no médico ou não faz seus exames de sangue, melhor garantir. Já nos diabéticos, manter seus níveis de glicose sob controle pode ajudar a não surgir mais. Número 2, acantose nígrica. O que é acantose nígrica? São aquelas manchas escuras na pele que se formam nas dobras do pescoço, axilas, virilhas e que tem aquele aspecto macio e aveludado. Esse eu tenho certeza que você já enxergou em alguém. A pessoa vê aquela mancha escura no pescoço, acha que é sujeira, passa a bucha, esfrega, passa pomada e não melhora. Não é sujeira, é acantose nígrica. Como os acrocórdons, é devido ao excesso de insulina que seu corpo está produzindo, que faz com que as células normais da pele se reproduzam rapidamente. Para quem tem pele escura, essas novas células têm mais melanina, e esse aumento de melanina que produz as manchas na pele. Então, preste atenção no seu pescoço. A acantose nigricans é um forte preditor de diabetes no futuro. E número 1, qual que é a queixa mais comum de pele no diabético? Pele extremamente seca e com muita coceira. Se você tem diabetes, é mais provável que tenha uma pele seca e mais frágil que o normal. O diabético possui uma pele mais frágil e seca em decorrência das alterações provocadas pelo excesso de glicose no sistema nervoso autônomo, responsável pelo controle de produção de suor e sebo. E esse sebo é como um óleo produzido pelas glândulas sebáceas que lubrificam, deixam mais hidratada e protege a pele contra bactérias e agentes externos como a poluição. Por isso que o diabético sente a pele muito mais ressecada, muita coceira na pele, sendo que os casos extremos podem até resultar em rachaduras. E se for no pé, aumenta o risco de pé diabético, que é uma complicação frequente e muito séria em um diabético. Então todo cuidado é pouco. Cuida da sua glicemia, cuide do seu corpo, incluindo sua pele, seja saudável e seja feliz. Gostou do vídeo? Lembre de compartilhar para que mais pessoas tenham esse conhecimento.